E as aflições desses brasileiros lá? Porque se eles vão lá para trabalhar muito, eles em geral ficam distantes das famílias, eles vão com um sonho de prosperidade que às vezes não se realiza, ainda mais nesses tempos mais recentes que o senhor viveu lá, não é? Como era lidar com as aflições dos brasileiros lá, padre? O brasileiro ele vivia uma solidão muito grande, uma dificuldade muito grande, uma ausência da família. Eram muitos casais que estavam lá, o casal, os filhos no Brasil. Tínhamos filhos que estavam lá com os pais no Brasil, tínhamos marido lá com a esposa no Brasil, esposas lá com o marido no Brasil. Então uma dificuldade muito grande, uma falta muito grande, uma carência muito grande. Então na igreja eles buscavam ter um pouco de segurança, mas era uma aflição muito grande. E depois um medo também, porque no início que eu cheguei lá, a gente comparava assim, mais ou menos 80% dos brasileiros que estavam lá eram indocumentados. Então estavam numa situação de ilegalidade, e isso gerava um certo medo, uma certa aflição, que nem sempre conseguiam trabalhar muito com aquilo. E daí na igreja o que a gente procurava fazer era trabalhar e aceitar normalmente. Nós nunca olhávamos para alguém como alguém que não tem documento. Não, você é brasileiro católico e isso é o que interessa. Então o que a gente procurava fazer dentro da igreja é dar toda aquela acolhida para ele sentir que ali era diferente. Ali é um pedacinho de Brasil, onde você é amado porque você é cristão, você é católico, você é brasileiro. Não importa a sua situação, não importa a sua dificuldade. E até mesmo a situação de dificuldade, de longe da família, a gente tentava sempre dar o máximo de apoio. Então as missas tentavam ser mais animadas, mais alegres, fazer com que ali ele sentisse diferente, sentisse acolhido. Então é o que a gente podia fazer. E claro que tentávamos também sempre fazer um trabalho social. Boa parte das igrejas tinham algum pequeno trabalho social, um atendimento, com ajuda em tradução, com ajuda mesmo a preparar documento para poder ter atendimento de saúde. E eu fiz um período também de visita às prisões, porque muitos brasileiros eram presos por coisas mínimas para serem deportados, e a grande maioria nunca eram visitados. Então, por 2 anos, mais ou menos, eu fiz esse trabalho de visita na prisão, um trabalho belíssimo, foi uma coisa que me realizou muito poder fazer esse trabalho. Então, a gente tentava assim, ver aquilo que era a necessidade do brasileiro para tentar tirar um pouco desse sofrimento, dessa aflição. Muito interessante. Padre Cláudio, o senhor fez, posterior a isso, uma preparação na Itália para ir até a África, mas acabou mudando o rumo, né? E bastante. Bastante. Quando eu era jovem, no meu tempo de tirocínio, eu tinha um desejo de fazer essa experiência na África, e na época não foi possível por uma outra necessidade no Brasil. Depois de padre, eu fiz o pedido para ir para as missões. A ideia era, até na época, ou África, mas eu tinha colocado mais Índia e Filipinas. Daí fui para Boston. Depois de 7 anos em Boston, a congregação então me propôs ir para Moçambique, na África, uma nova missão que a congregação já estava tendo lá. E como ainda tinha 1 ano de tempo nessa mudança para a África, eu fui à Itália, fiz um curso de preparação, fiz uma preparação muito boa, um conhecimento grande sobre a África, a religião, a estrutura, a forma de viver, a língua, para chegar lá e não levar um susto. Então fiz toda essa preparação para ir para a África. Voltei ao Brasil, porque para ir para lá como missionário, você precisa de visto, apesar de para ir visitar não precisa, mas para viver você precisa. Então tinha que tirar o visto no Brasil. Retornei ao Brasil para fazer o visto aqui no Brasil. Estive na minha família, na época era bodas de diamante dos meus pais, celebrei com a minha família tudo, e uma semana antes da boda de diamante eu acabei ficando um pouquinho doente, tive um probleminha de saúde, acabei procurando o médico, a coisa era um pouco mais grave, tive que fazer na época até uma cirurgia, acabei ficando uns 3 a 4 meses além do que era previsto só ficar 1 mês no Brasil, acabei ficando 3 meses, e nesse período eu acabei recebendo o comunicado que era melhor então permanecer no Brasil e deixava a África por enquanto de lado. E acabei vindo parar em Siderópolis, onde tudo começou, porque o primeiro seminário que eu estudei foi Siderópolis, e voltei para Siderópolis ano passado para trabalhar com o povo ali, ajudando na paróquia. Então para mim foi uma alegria muito grande, e por um detalhe, pertinho de São Lugero, depois de 8 anos fora, você poder voltar perto, pai e a mãe foram os mais felizes, né? Ficaram muito contentes de eu estar aqui perto, uma vez por mês eu posso ir lá encontrá-los. E a África acabou ficando de lado, era um grande desejo meu, queria muito ir, fiquei muito triste com o comunicado que não ia, mas vindo para Siderópolis tudo foi passando, hoje estou muito feliz aqui. E a Igreja da África, será que é muito diferente? Porque nesse estudo de 1 ano que o senhor fez, o senhor nos contou que assimilou alguns conhecimentos de lá, não é? Muita diferença além da questão social da África? Ah, muito diferente. Nossa, nós tínhamos no curso algumas pessoas e irmãs que já tinham feito trabalho, tinha uma irmã que já esteve em Moçambique, né? E temos padres lá também, então contava que é uma diferença muito grande, é um povo muito aberto, e quando ele vai para a igreja, ele deixa o resto, né? Dizem que o africano lá, ele costuma dizer, né, para nós que não somos africanos, né, vocês têm o relógio, mas nós temos o tempo.
Então, quando eles vão para a missa, por exemplo, a média da missa é de 2 a 3 horas, sem problema algum. Uma missa dominical de 3 horas para ele é a coisa mais normal do mundo, sem pressa. Eles não têm relógio, não vão estar pressionando o padre. A hora que o padre terminou, terminou. E muitas vezes, em muitos lugares na África, quando eles vão para a igreja no domingo, eles vão com tempo. Então, muitos lugares são vilas e eles vão até a igreja. Então, às vezes, eles saem de casa de manhã, porque a missa é bem cedinho, geralmente lá, porque em muitos lugares nem energia elétrica o povo não tem, então acorda com o sol e vai para a igreja. Chega lá 1 hora antes da missa, fica durante a missa, termina a missa, se reúne embaixo da árvore para almoçar, ali ficam até umas 3, 4 horas da tarde quando vão embora. Então, na igreja é o lugar de encontro da família, onde eles passam o dia, um dia diferente. Então, é uma igreja bem diferente. E é um povo muito animado, uma igreja muito viva, uma missa muito celebrada, com muita dança, com muito canto, muito respeito ao sagrado. Eles têm um respeito que nós não temos, nós temos perdido muito esse respeito, o respeito à igreja, o respeito até ao próprio padre, o respeito à Eucaristia. O africano, ele tem um respeito incrível. Quando ele vai na igreja, não, ali é o lugar sagrado, ali tem um respeito grande, ali não se conversa além daquilo que é o celebrativo, fora é silêncio, é silêncio. Jesus está lá na frente, então temos que ajoelhar, temos que respeitar. Então eles têm esse respeito bem mais do que a gente, eles têm um lado religioso muito mais forte do que nós. Veja só. Padre, obrigado pela sua presença aqui, uma interessante e rica história, compartilhamos com os nossos ouvintes, que gostaríamos que o senhor desejasse a eles um feliz dia, como o de hoje, desta quinta-feira, um feliz período, felizes próximos dias, e muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma grande alegria estar aqui, agradeço, né, pelo convite, foi muito bom estar aqui, desejo a todos aqueles que nos ouvem, né, que possam continuar participando desse dia de hoje. Tenho certeza que a maioria já participaram das procissões, das missas, mas continuem nesse clima de oração, não deixem de rezar, valorizem o dia de hoje, que é o dia da Eucaristia. Esse Jesus que você recebeu no dia de hoje, que ele possa transformar a sua vida, possa fazer bem para o seu dia. E nunca deixe de ir à missa quando você puder, principalmente ao domingo. Guarde o domingo, valorize o dia do Senhor, valorize a Eucaristia. Eu tenho certeza que isso vai fazer um grande diferencial na sua vida. Muito obrigado. Boa tarde, padre. Uma boa tarde. Recebemos no estúdio da Rádio Eldorado o padre Cláudio Peters. Conversou sobre diversos assuntos conosco hoje aqui. Ele que é de São Ludgero, ele que trabalha em Siderópolis, ele que é orionita e ele que nos contou tanta história interessante aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Retornamos amanhã às 4h05 com mais um entrevistado e mais uma conversa. Até lá e boa tarde.